E o tema de hoje é os 5 segredos da ultrassonografia musculoesquelética. Eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista e especialista em imagem do sistema musculoesquelético. Então vamos lá. Queria saber assim de vocês, se vocês já desistiram de aprender ultrassonografia musculoesquelética por achar músculo muito avançado, por achar que tem que decorar, por dar ouvidos a alguém que já falou que músculo é difícil, que músculo é para quem gosta, que músculo não é para todo mundo. Queria saber de vocês se vocês já ouviram falar isso. Porque quando eu comecei no R1, fui me perguntar quem que fazia músculo e criei um interesse por aprender. E sempre falaram, não, músculo é muito avançado, músculo é só para R3, é só para quem gosta. Quando na verdade o pessoal só conta essas coisas que são alguns mitos, né? Ninguém para te contar quais são os segredos, quais são as grandes vantagens da ultrassonografia musculoesquelética. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Começando, eu separei aqui o primeiro segredo, que é um dos mais importantes e é algo que realmente impacta na vida das pessoas. É onde você vai conseguir ter mais tempo aí com a sua família, é onde você vai conseguir chegar mais em casa, produzindo a mesma coisa ou pode até aumentar o seu faturamento dependendo do seu objetivo. Então, o primeiro segredo é que a ultrassonografia musculoesquelética ele é um exame com alto potencial de faturamento. É uma agenda com alto potencial. Por quê? Como que é feito um ultrassom? Então, se você parar para pensar, a gente vai realizar um ultrassom de abdômen. Como é que funciona? O paciente chega, você precisa checar o pedido médico. Então, você checa o pedido médico, olha a hipótese, conversa com o paciente. E quando o paciente entra, você começa a fazer o seu exame, o paciente termina ali o seu exame, você conversa novamente com o paciente, depois ele sai. Então, todo o processo de entrada até a saída do paciente, quanto que é o tempo efetivamente que você gasta no seu exame, quando você está com o seu transdutor ali realizando o exame. Então, se você vai gastar ali de 15 a 20 minutos para realizar um exame, entrada e saída do paciente, às vezes você gastou 5 minutos no seu exame. Mas tem todo um processo de conversar, checar pedido médico, o paciente se preparar, tirar a blusa, puxar a blusa, se preparar, depois levantar, colocar a blusa de novo, tirar uma dúvida. Então, o que mais gasta tempo em um exame de ultrassom não é nem o exame em si, e sim todo esse processo de preparação, de saída, de conversa. Então, a gente tem várias etapas que você vai gastando ali durante um atendimento que não é necessariamente no exame. Então, você fez um paciente e fez um exame. Um paciente, um exame de ultrassom de abdômen. E no músculo, é muito frequente a gente ter os famosos combos. Então, os famosos combos, você consegue aumentar o seu volume de exames sem se sobrecarregar. O que são os combos, Matheus? O paciente às vezes tem dor no ombro, cotovelo e punho. Já são 3 exames em um paciente. Então, você economizou todo aquele tempo de entrada, saída do paciente, conversa com o paciente. Você economizou tudo aquilo que você gastaria atendendo 3 pacientes diferentes. E você ganhou 3 exames. Outro exemplo, punhos e mãos. Não é infrequente, pessoal, do paciente ter mais de 3, 4, até 6 exames, dependendo do lugar. Ombro bilateral, cotovelo bilateral. Então, a gente tem os famosos combos, que é onde você consegue aumentar muito o seu faturamento sem perder qualidade, sem se sobrecarregar. Então, é impressionante. É a diferença de você realizar no músculo esquelético, quando você realiza 30 exames, não significa que você realizou 30 pacientes. Porque 30 pacientes é muito mais puxado. Puxado no seguinte sentido, todo aquele processo que você acaba perdendo tempo. 30 exames no músculo, às vezes você vai realizar em 15 pacientes. Agora, se você faz ultrassom de abdômen, faz de repente um fetal, cada exame é cada paciente é praticamente um exame. Então, não confundir
número de exames com o número de pacientes. No músculo, a gente acaba fazendo muito exame com um número reduzido de pacientes, justamente por causa dos combos. Então isso nos agrega um potencial de faturamento muito maior. Tem gente que prefere ter mais tempo, embora mais cedo, então faz o mesmo número de exames que faria numa agenda comum, mas sai mais cedo do trabalho. Então cabe a você escolher se você quer aumentar o seu faturamento ou se você quer ter mais tempo. Então essa aí é a grande vantagem que vai te trazer qualidade de vida. Qual que seria o segundo grande segredo do ultrassom musculoesquelético? O segundo grande segredo é que a gente é um paciente que chega com o gabarito. Então até vi alguém comentando que não tem muita segurança em abrir agenda, em patologias. Então o paciente que vem com gabarito é porque ele tem um lado contralateral. E isso é fundamental para você evoluir, tanto na técnica, para você evoluir na sua arte manual e também para você reduzir as suas dúvidas. Então vou te contar como que eu comecei. Como que eu comecei a aprender e estudar ultrassonografia? Eu comecei como assistente do radiologista. Coloquei lá minha gravata, conversei com um colega que fazia o exame e falei assim, olha, posso realizar as fotos do seu exame? Aí ele, não pode, faz as fotos, você já me adianta uma etapa do exame, depois eu olho e libero. Então ali eu acabava gastando muito tempo treinando. Vinha um paciente fazer um ultrassom de punho, eu ia olhando o punho de um lado, o punho do outro e sempre comparando alguns pontos que vocês têm que prestar atenção quando vão comparar os exames. Sempre comparando a altura que você está, o nível que você está com o seu transdutor, angulação, pressão, rotação. Então aquela prática ali comparando me deu muita consciência da arte manual e consciência técnica de como pegar as estruturas. Então ali que eu comecei comparando. Então o paciente já vem com o lado contralateral para comparação. E não só isso. Como eu sou preceptor de um serviço de ensino, lá na Tomovale, em São José dos Campos, que a gente tem residência do nível 1, 2 e 3 e fellow também, eu acabo coordenando e supervisionando um ambulatório só de músculo. Então o que acontece? E apesar de eu falar muito por aqui nas redes sociais e muito para os meus alunos sobre a comparação, não é infrequente ainda do colega lá, faz o exame, Matheus, fiquei com uma dúvida. Aí eu pergunto, e aí, você comparou? Ele, não. Aí eu falo assim, volta lá e compara, e daí você vem e me fala. Só que aí às vezes ele nem volta mais. Então ele foi lá, fez ultrassom de ombro. Matheus, fiquei em dúvida se tem bursite. Não tive segurança. Aí eu falo, você comparou? Não, vai lá, compara, depois você me mostra. Aí ele não volta. Aí depois eu vou lá para ele, e aquele caso que você tinha ficado em dúvida? Ele, não, depois que eu comparei não tive mais a dúvida. Ou seja, isso acontece muito frequente e é fato. Se você compara, suas dúvidas reduzem drasticamente. Então, é um paciente que vem com o gabarito. Então tem um lado lá que ele está com dor. Se ele não tiver dor no outro lado, você vai lá ver, você tem um padrão para comparação. Então isso aí vai te gerar, além de um treinamento constante, de você sempre estar evoluindo, comparando, uma segurança para detectar e detalhar as patologias. Então, o lado contralateral, ele acaba sendo um gabarito. Não só um gabarito, como um outro exemplo também, descrito em literatura. A gente tem lá os principais nervos que você tem uma medida de referência, vamos supor, nervo mediano. Agora tem uns nervos lá de pequeno, médio calibre, que o segredo vai ser comparar. Está escrito em artigo mesmo. O que você precisa fazer? Só realizar a comparação e ver se tem uma simetria, um espessamento. Então, essa vantagem que o ultrassom musculoesquelético tem, não são todas as especialidades que tem. Então, vamos supor, você está com dúvida lá no baço de alguma alteração, você não tem um outro baço normal para você comparar. No músculo a gente tem o lado contralateral. Então, o paciente ele vem com o gabarito do lado contralateral, para você comparar, para você tirar suas dúvidas
e você aumentar a sua segurança. Então esse aí é o segundo grande segredo. E o terceiro segredo, ele tem relação também que ele pode aumentar o seu potencial de faturamento, aumentar ainda mais a velocidade do seu exame. Ele tem relação com aquele nosso primeiro, que é um exame direcionado. Então é um dos únicos exames na ultrassonografia que você pode direcionar para a queixa do paciente. Então quando a gente estuda, você vai fazer algum curso, ou você está estudando com alguém, você vai lá ver o ultrassom de abdômen, por exemplo. Você tem um passo a passo que você segue, você tem que observar todas aquelas estruturas numa rotina. Quando você estuda, por exemplo, cotovelo, você vai lá ver. Tem em média ali 6 estruturas principais para você avaliar. Mas dependendo da queixa do paciente, você pode direcionar o seu exame. Você está autorizado, você não é obrigado a seguir um protocolo avaliando todas as estruturas. Porque o que importa quando a gente vai realizar um exame? Qual que é a essência de um laudo? Então o médico solicitante ele vai pedir por causa de alguma suspeita. Então ele viu lá, e às vezes ele pede até para autorizar o procedimento. Então ele vai lá, pede lá, vê um caroço no dorso do punho. Ele já fez o exame, uma autossuspeição de cisto, e aí ele de repente vai pedir ele só para autorizar mesmo o exame, pede lá um cisto na região dorsal do punho. Aí você vai fazer o exame, conversa com o paciente, não tem mais nenhuma queixa, só fala assim, doutor, estou queixando aqui só desse carocinho, não tem mais nenhuma queixa, nada. Você pode direcionar seu exame, você pode fazer só daquela região para responder a dúvida do colega e a queixa do paciente. Então isso que é o mais importante quando alguém solicita o exame. Você precisa responder qual que é a queixa do paciente e a dúvida do colega. Confirmar ou descartar. Então não necessariamente você precisa perder todo o seu tempo olhando todas as estruturas que você sabe ver. Você pode ir direcionado e gastar mais energia passando detalhe naquilo que você está avaliando ali. Então tem essa grande vantagem, um exame que pode ser direcionado. Então não falei que o músculo tem o lado contralateral para comparação, que é o gabarito, e na maioria das vezes o exame de músculo ele vem com o diagnóstico aqui, de bandeja. Por quê? Porque quando você domina o básico da anamnese e exame físico, você não precisa ser ortopedista para conversar com pouco tempo com o paciente e já ter uma hipótese diagnóstica do caso dele. Quando você já domina isso, você já tem uma alta suspeição, que daí é onde você direciona seu estudo, e seu estudo fica muito mais rápido e direcionado, e com muito mais detalhe de informação no que você precisa falar. Então é um paciente que vem com diagnóstico de bandeja e com lado contralateral com gabarito do outro lado. Olha que exame bom que é esse aí. Vocês entendem? Concordam? Então vou dar um exemplo. O que acontece? Vamos lá, vem o paciente, um exame que pouca gente faz, tornozelo e pé. Muito difícil. E aí, muito frequente chegar o paciente pé. Eu faço muito exame de pé porque vários colegas não fazem, então sobra mais na minha agenda. Aí chega lá, pé bilateral, já estamos falando do combo, né? Às vezes é tornozelo e pé, já estamos falando de 4 exames, segredo número 1. Segredo número 2 também, porque eu já vou ter que fazer os dois lados, já facilita. E o segredo número 3, que daí você chega, conversa com o paciente, o que está acontecendo? Ele fala assim, doutor, quando eu acordo, primeiro pisão que eu dou, primeiro passo que eu dou, uma dor muito intensa aqui, na planta do pé, perto do calcanhar, dos dois lados. O diagnóstico praticamente já está feito, que é fasciite plantar, uma inflamação da face. Então, não teve entorse, você não precisa ficar olhando todos os ligamentos do tornozelo, você precisa focar na queixa. Se a queixa ali é dor, suspeita de fascite, você vai caracterizar a face. Vai observar se tem um espessamento, os achados associados. Vai olhar normalmente eu tenho até uma sistematização referente à queixa, porque eu vou para os diagnósticos principais e depois para os diferenciais. Então normalmente eu sigo essa sistematização. E daí eu mudo um pouco aquele protocolo de
olhar toda aquela rotina padrão que geralmente é onde a gente aprende. Então ali, ó, em pouco tempo eu te falo assim que do exame mesmo, falando de 4 exames, tornozelos e pés, que às vezes o paciente tem uma clínica de fasciite, o exame propriamente dito ali eu vou gastar muito pouco tempo. Eu vou economizar meu tempo até para quê? Para encantar o paciente, para conversar com ele, para dar atenção, para fazer um laudo, para dar um retorno para o médico, para justamente agregar mais valor no meu atendimento e para dar mais atenção ao paciente, porque nisso cada vez mais eu vou gerando mais demanda e vou fazendo um exame diferenciado para tendo aquele retorno. Então eu economizo meu tempo para isso e você vai conseguindo agregar e fazendo cada vez mais exames. Então, um exame que é muito direcionado e tem vários casos que eu posso dar de exemplo aqui, que o paciente às vezes vem com dor. Dor na face lateral do cotovelo. Bem provável que ele tenha o quê? Uma epicondilopatia lateral. Aí você sabe o diagnóstico diferencial, pesquisa o diagnóstico diferencial e pode ir direcionando o seu exame. Para quem está começando, recomendo que faça o estudo completo para ir aprendendo e dominando, mas depois que você já domina, fica muito simples. Então, esses segredos, quem domina acaba não te contando, não é? Me conta se você já sabe algum deles. E o quarto segredo, que é muito bom também, o quarto segredo é que é um exame sem estresse. Então, depois que você domina, você não tem muito estresse durante a agenda. E é fato que você até fica muito tranquilo e você faz uma agenda com muita tranquilidade. Por quê? Porque depois que você domina, você já chega o paciente, você já tem muita noção da clínica, do exame físico básico, você já pode comparar rapidamente, você pode direcionar, não tem 1 milhão de estruturas para você avaliar, como alguns pensam, por causa que a anatomia, você abre o livro de anatomia é meio complexo, mas no dia a dia a rotina ela acaba sendo mais rápida, você tem um número reduzido de estruturas para você avaliar quando a gente compara com outros exames. E o melhor de tudo, o principal motivo por ser um exame sem estresse é simples, vamos comparar com outros exames de ultrassom. Então quem faz uma agenda geral vai entender. Se a gente comparar ali com ultrassom de mama. Ultrassom de mama, praticamente, o que a gente faz no ultrassom de mama é descartar câncer. É exatamente para isso. Então a gente faz o rastreio e quer descartar câncer. Então a gente fica ali o tempo todo rastreando e procurando pequenas lesões para descartar. Então é um exame que a gente está tenso ali. Você fica tenso. Não só tenso, mas a ergonomia também. E outras, quando você detecta alguma alteração, é um momento que gera uma certa tensão, até para conversar com o paciente, você tem que explicar. Então não é um exame leve quando você pega alguma alteração. Da mesma forma ali uma malformação fetal, quando você precisa conversar com a mãe, tudo. Então, assim, quando você vai comparar com o músculo, o que a gente está fazendo ali? Na maioria das vezes a gente está lidando com alteração de tendão ou de músculo. Então o nível de gravidade é muito menor. O nível de estresse é muito menor. Porque na maioria das vezes a gente não está lidando com lesões graves. Então isso nos deixa cada vez mais tranquilo na agenda. É claro, para quem está começando, vai dar os primeiros passos, sempre que a gente aprende algo novo, a gente precisa sair da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, isso gera uma dor, que é uma dor normal, que é a dor do crescimento. É você estudar algo novo, é você se deparar com algumas coisas que você não sabe, que você vai agregando, mas depois que você domina, você vai perceber essa diferença comparando com os outros exames. Você vai perceber que é uma agenda muito mais leve e tranquila quando você pega e compara com outras agendas na área da ultrassonografia. E até outras atividades dentro da medicina. É o que eu costumo falar, que mudou a cabeça de alguns residentes. Então tá lá, o colega já estudou músculo e
e já sabe até uma teoria, já praticou, só que está com medo de abrir a agenda e não está trabalhando com ultrassonografia nem com radiologia ainda. E em contrapartida está ali dando um monte de plantão em emergência. Aí eu falo assim, olha, eu passei por isso uma vez e na verdade foi no início da minha residência que eu formei, fui dar plantão de clínica e comecei a residência. Então saí do plantão e ia direto para a sala de ultrassom. Quando chegou um momento que eu comecei a comparar também a gravidade, eu falei assim, ou eu estudo muito emergência aqui para ficar cada vez melhor e atender melhor, ou eu vou me dedicar 100% na rádio. Então, um dia que eu saí do plantão direto para a agenda de ultrassom, que eu entrei na sala com ar-condicionado, um ambiente tranquilo, calmo, uma gravidade baixa, eu falei assim, vou largar tudo de clínica, vou focar 100% da minha energia só na radiologia e ultrassonografia. E foi isso que eu fiz. E quando eu falei isso com a minha residente, ela pensou assim, é verdade, estou passando um aperto lá nos plantões, eu estou com medo de abrir a agenda de músculo, que a gente não está lidando ali com gravidade na decisão de vida ou morte, diferente de um plantão de emergência. Então compara aí, o que gera mais estresse, né? Então esse aí foi o quarto segredo. E o quinto segredo é que o ultrassom não é o fim da linha. Então todos os profissionais, eles em algum momento têm dúvida. A dúvida, ela faz parte, ela é normal. Isso é completamente normal e você precisa entender isso. Com o aumento das horas de voo, com o aumento da sua experiência, essas dúvidas vão diminuindo, mas uma coisa é certa, ninguém sabe tudo. Não tem como saber tudo. E algo que a gente sempre tem que ter em mente é a mente de estar na zona de aprendizado, aprendendo algo novo, sendo humilde para estudar, para revisar, para ligar para o colega, para aprender junto. Mas o que acontece nesse quinto segredo? A minha formação, sou radiologista. Então, sou radiologista, sou especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Dentro da radiologia, que a gente estuda várias áreas, eu me subespecializei na área de imagem do sistema musculoesquelético. Então, o radiologista ele joga com todas as armas. Quais são as armas? Todo o arsenal diagnóstico. Então, a gente domina desde da radiografia, da tomografia, da ultrassonografia, da ressonância magnética. Então, eu consigo enxergar o sistema musculoesquelético através de todos esses métodos. Então, eu posso te afirmar que o ultrassom ele não é o fim da linha. Então, em vários casos, você não precisa bater um martelo no ultrassom. Isso é muito frequente, em muitos casos. Muitas patologias intraarticulares, lá dentro da articulação, onde a gente não tem um acesso pelo ultrassom, a gente vai acabar precisando da ressonância para caracterizar melhor. Então, o ultrassom ele não é o fim da linha. Então, você não precisa ficar estressado em algum caso mais complexo, achando que você precisa matar aquele diagnóstico, que depende de você. Em muitos casos, o ultrassom vai ser até normal em algumas patologias, dependendo. Diferente de alguns outros métodos. Por exemplo, você está ali no estudo fetal. O fetal, a gente sabe que o ultrassom ele acaba sendo decisivo em muitos momentos. Você precisa decidir ali. Você não pode simplesmente falar, eu acho melhor pedir um outro método, ou uma ressonância que vai caracterizar melhor os achados. Então essa é a grande verdade. A gente sabe que tem ressonância fetal também, mas vamos falar de um serviço de emergência, que você precisa ou não interromper uma gestação, você precisa decidir ali. Você precisa estar seguro o suficiente para definir ali qual vai ser a condução. Então, novamente, estamos comparando diferentes gravidades e mostrando que a agenda de músculo ela é muito menos estressante, além de não ser o final da linha. Você quer um exemplo? Uma artropatia. Uma artropatia no pé. Muita gente tem medo de pé. Aí você começa a ver irregularidade óssea. A gente não vai conseguir enxergar dentro da articulação para dar os diagnósticos diferenciais das artropatias. Ali tem que fazer a sistematização básica radiológica, que vai fazer um raio-x, na dúvida vai fazer uma ressonância, mas o ultrassom ali não vai conseguir passar muita informação. Então o ultrassom ele é uma ferramenta poderosa, mas ele tem as suas indicações e ele não é o final da linha. Aí eu queria saber de vocês aí agora,
se alguém já contou esses segredos, porque quando eu comecei todo mundo só me contava que era difícil, que era para poucos, que era para quem gosta. Mas depois que eu percebi isso, eu pensei assim, deve ser porque quem domina não vai contar, né? Uma agenda tão boa, deve ser quem domina não vai contar as coisas boas dela. E eu tô aqui para compartilhar isso aí com vocês. E eu queria saber de vocês se vocês já ouviram isso. Existe algo muito interessante que a nossa mente ela é muito poderosa, né? Eu estava conversando com um colega recentemente isso. Porque pelo menos na rádio, quando você entra, você está no R1, você acredita no que te falam. Então se chega alguém e fala, músculo é difícil e é para poucos, se você colocar isso na sua cabeça, aí não tem jeito. Aí você não vai aprender mesmo. Então sempre que você coloca um bloqueio na sua cabeça, é muito difícil você vencer se você não enxergar o outro lado. E agora eu falei assim, imagina se fosse o contrário, se você entra no seu primeiro nível, você entrou na residência, e alguém chega e te conta tudo isso que eu contei para vocês. Você vai enxergar com outros olhos e vai despertar para já dominar essa agenda de cara. Fala assim, não, é essa agenda que eu quero. E por incrível que pareça, a gente ainda tem escassez de profissional que domina essa agenda. Então muita gente acaba deixando de lado, acreditando nesses mitos e não domina o ultrassom esquelético. E assim, eu acredito que existe muito campo, porque cada vez mais com a evolução dos aparelhos, o ultrassom de músculo tem ganhado muito reconhecimento. Então na época que eu comecei a aprender, eu lembro exatamente, minha esposa é ortopedista, e daí eu ia nos churrascos lá da ortopedia, trocava ideia com o pessoal da ortopedia, que foi algo que me deu muita visão clínica também. E eles brincavam comigo naquela época, quando eu falava que estudava ultrassom, tudo. Ele, não, ultrassom. O pessoal brincava comigo falando que o ultrassom era só para ver bebê. E hoje, eles mesmos já estão vendo a evolução das máquinas e como o ultrassom é uma ferramenta poderosa para avaliar o sistema musculoesquelético. Então, é um método que ganhou muito reconhecimento e ultrassom em mãos treinadas é uma ferramenta poderosíssima. Então, é uma grande oportunidade aí na medicina. E aí, vocês já ouviram? Alguém já contou esses segredos para vocês? E depois que a gente descobre algumas coisas, a gente tem dois caminhos, né? Ou você fala assim, não, acho que eu vou aprender a dominar essa agenda e se decide. Ou você fica naquele caminho da indecisão, que é o pior lugar para você ficar, procrastinando. Um dia eu vou aprender, um dia eu saio da minha zona de conforto. Então, a hora que você toma a decisão, costumo dizer que você já caminhou 50%. Porque se você está decidido, nada vai te parar.